Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje será sobre as colonizações inglesa, francesa e holandesa. Bom, antes de iniciarmos aí a nossa aula sobre as colonizações da América inglesa, é importante lembrar que a Inglaterra ela teve uma colonização tardia em relação a Portugal e Espanha. Então, eles começaram bem depois de Portugal e Espanha. Isso se deve principalmente pelos conflitos internos que a Inglaterra estava passando nos séculos XV e XVI. Bom, entre esses conflitos a gente tem a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453, foi uma guerra entre a França e a Inglaterra para definir as fronteiras de seu território. Nessa guerra também vai se destacar muito a imagem da Joana d'Arc, que é uma pessoa que vai influenciar muito os rumos da guerra. Bom, o outro conflito que a Inglaterra enfrentou nesse tempo foi a Guerra das Duas Rosas, que foi uma disputa entre duas famílias pelo trono da Inglaterra, que era a família Lancaster, representada pela Rosa Vermelha, e a família York, representada pela Rosa Branca. Esse conflito só terminou com um casamento entre membros das duas famílias, que deu origem aí a dinastia Tudor, com a união das duas rosas, com o governo de Henrique VII. Bom, os motivos em torno da colonização da Inglaterra. Não é novidade, os países europeus vinham para a América em busca principalmente de matérias-primas, alguns ouro e prata, e quem não encontrava ouro e prata vinham em busca de outras matérias-primas que poderiam ser produzidas aqui na América. Bom, o outro motivo foi o povoamento, principalmente de puritanos que estavam sendo perseguidos pelos anglicanos na Inglaterra. Na Inglaterra havia muitas perseguições religiosas nesse momento, e aí os puritanos eles acabaram fugindo desses conflitos e alguns vieram para a América do Norte ocupar a região, viver nessa região, por isso o povoamento. Bom, nós temos também o processo de cercamento das terras, que acabaram deixando muitos camponeses desabrigados. Então, muitos desses camponeses acabavam vindo para a América em busca de uma melhoria na sua condição de vida. Bom, durante aí o reinado da rainha Elizabeth I, houve um real interesse de dominação aqui do continente americano, que era conhecido como Novo Mundo. Inicialmente, os ingleses se utilizaram muito de pirataria dos piratas para saquear as embarcações portuguesas e espanholas que vinham da América carregado de riquezas. Bom, e aí nós temos então a formação das 13 colônias nos Estados Unidos, que seria então os Estados Unidos da América, e que eram subordinadas à Inglaterra. Basicamente, essas 13 colônias elas eram independentes entre si, só que tinham que obedecer às ordens da coroa inglesa. E aí nós temos um mapa mostrando as 13 colônias. Notem que o mapa não representa a totalidade que hoje é os Estados Unidos. Inicialmente, os Estados Unidos começou somente com essas 13 colônias. Só após a sua independência que vai começar um processo de expansão do território. Bom, quando se trata das colônias inglesas, é importante a gente separar algumas características. Por quê? As colônias do sul, elas tiveram uma exploração diferente das colônias do norte.
Então, as colônias do sul dos Estados Unidos, ele apresentava um clima subtropical, ou seja, um clima diferente do clima apresentado na Europa, o que significava que nesse território era possível produzir coisas diversificadas, diferentes do que eram produzidos na Europa, e isso acabava atraindo mais o interesse da coroa inglesa. Bom, as colônias do sul então tiveram um sistema de exploração, foi uma colonização de exploração muito parecida com o que ocorreu aqui no Brasil. Então eles estavam sujeitos ao sistema de plantation. O que seria o plantation? Grandes latifúndios, seriam grandes propriedades de terra nas mãos de uma única pessoa. Ele era monocultor, ou seja, ele produzia um único gênero voltado para o mercado externo, então você produzia com a intenção de vender para fora. No caso aqui das colônias do sul, eles produziam tabaco e algodão, algodão que era a matéria-prima principal para as indústrias inglesas, e com esse sistema eles precisavam de muita mão de obra, então eles acabaram adotando a mão de obra escrava africana, da mesma forma que ocorreu no Brasil. Bom, as colônias do norte. As colônias do norte, eles tinham um clima temperado, que é um clima mais frio, próximo do que você encontra no continente europeu. Aí o que acontece? Como o que se produzia na Europa você conseguia produzir nessas colônias do norte, a Inglaterra não se interessou muito por essa região. Então essa região acabou tendo uma certa liberdade que as outras colônias não tiveram. Bom, e dessa forma essa região acabou se caracterizando por uma colonização de povoamento, no qual a gente tem pequenas e médias propriedades, nós temos uma policultura voltada principalmente para o mercado interno, então eles produziam gêneros variados e faziam as trocas comerciais ali entre as próprias colônias. A mão de obra utilizada foi a servidão temporária e o trabalho livre assalariado. No caso, o que seria servidão temporária? Muitos camponeses que perderam suas terras na Inglaterra acabaram vindo para a América em busca de melhores condições. Esses camponeses não tinham dinheiro para pagar a viagem até a América. Então, alguns puritanos que tinham poder econômico acabaram financiando esses camponeses, e os camponeses então trabalhavam na terra desses puritanos para pagar as suas dívidas. Bom, as colônias do norte, eles também tinham uma certa liberdade comercial e eles então praticavam o chamado comércio triangular. Como que esse comércio funcionava? Basicamente, as colônias do norte enviavam para as Antilhas Francesas cereais, pescados que eles produziam. Das Antilhas Francesas, eles recolhiam o chamado melaço, que era uma espécie de açúcar. Com esse melaço, os colonos do norte fabricavam o rum, que é uma bebida alcoólica, levavam o rum até o continente africano, como mostra aí a linha vermelha. No continente africano, eles trocavam o rum por escravos, e os escravos eles comercializavam nas Antilhas Francesas e nas colônias do sul. Então notem aí, nós temos o melaço, que é essa linha azul, o rum indo para o continente africano, que é a linha vermelha, e os escravos indo para as Antilhas Francesas, que é a linha verde. Então, embora as colônias do norte não pudessem comercializar com os europeus, eles tinham uma liberdade de comercializar com outras regiões, como a América
e o continente africano. Isso contribuiu para que os colonos do norte se desenvolvessem rapidamente. Bom, com relação aí às colônias francesas e holandesas. Inicialmente, os franceses, eles acabaram praticando muito o chamado contrabando. Então, como eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, eles ficavam ali no litoral do continente americano, tentando roubar as riquezas locais. E eles vão conseguir aí fundar na América do Norte algumas colônias, inclusive ali a região das Antilhas Francesas. Vão tentar invadir outros territórios, mas não vai dar muito certo. No caso dos holandeses, eles também vão tentar conquistar algumas regiões, vão conseguir ter algumas colônias na América do Norte, mas os holandeses também vão chegar a invadir o território brasileiro. Eles vão conseguir dominar por um determinado período de tempo a região de Pernambuco, quando Portugal e a Espanha estavam passando pelo processo de União Ibérica, que foi a unificação dos dois territórios. Nesse período, os holandeses vão se aproveitar para invadir e dominar ali a região de Pernambuco. Bom, gente, espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer as atividades e até a próxima.